E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de começar uma nova sériezinha, provavelmente uma trilogia, né? Falando sobre doping. Vou começar falando de doping no esporte e depois vou falar mais especificamente na natação. É um assunto que a gente normalmente trata nos momentos de escândalo e, né, quando acontece um caso mais rumoroso, seja aqui no Brasil, seja no esporte internacional, e aí a gente sempre faz isso de maneira muito apaixonada, muito emocional, e isso não é bom. Eu queria tratar desse assunto com um pouquinho mais de calma, porque eu penso que tem uns aspectos muito interessantes e que nessas discussões apaixonadas, nos momentos de escândalo, elas não aparecem. Eu lamento. Então, já que não temos nenhum escândalo de doping pelas imediações, vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu queria começar falando sobre uma relação muito interessante com um estudo que eu li algum tempo atrás a respeito de educação. Eu me considero um educador, leio muito sobre educação em geral. E o autor falava da importância dos profissionais de educação darem foco ao processo, quando a criança está aprendendo, ao processo e nem tanto ao resultado. Ou seja, não dá tanta importância à nota da prova, à nota do trabalho, ao resultado do trabalho em si, quando é uma maquete, uma coisa assim, mas ao processo, valorizar o empenho, o envolvimento, a coordenação da equipe que fez aquele determinado trabalho, a liderança que apareceu, né, a disciplina que precisou, a pesquisa que precisou ser feita como base para fazer aquele trabalho resultar. Tudo isso o professor deve valorizar. E nesse artigo o pesquisador falava que quando você valoriza o processo, você estimula a curiosidade, a criança fica sempre proativa, se interessa por outros temas, ela não se intimida e ela percebe que a nota é uma consequência de um bom processo. Quando você valoriza só a nota final, ao contrário, a criança fica viciada em boas notas e ela, ao contrário, ela se intimida diante de novos assuntos, porque ela está tão acostumada a ter retorno positivo nas notas boas que ela não quer fazer nada de novo que ela não conhece, porque ela não sabe se ela vai sair bem, se vai tirar boas notas. Ou seja, o processo educativo fica inclusive truncado com relação a isso. Muito curioso isso. E ele falou, então a gente deve dar importância ao processo, sempre. A maneira como a criança faz, a entrega dela, como ela se organizou, como ela teve empenho, batalhou até conseguir os dados que ela precisava para fazer o trabalho dela, fez a apresentação da melhor forma possível, e a nota é uma nota bacana porque representa, é validada por todo esse processo. Muito bacana esse estudo, eu já li ele há alguns anos e não me esqueço disso, eu já comentei ele com os meus estagiários aqui. E no curto prazo tem esses efeitos que eu falei, mas veja que no médio e longo prazo a gente pode fazer uma inferência muito pertinente, muito lógica, com aquilo que se passa na cabeça de um atleta que se dopa. Por que alguém se dopa, né? Por que alguém vai e toma uma substância ilegal, com altíssimo risco de fazer mal para a sua saúde, para enganar a federação, para enganar os outros competidores e ganhar uma medalha dessa maneira? Por que alguém faz isso? Então a gente pode imaginar, eu pelo menos imagino, que é mais ou menos isso, porque uma criança que foi educada, que foi estimulada a dar ênfase só ao resultado final, ela vai ter uma educação voltada apenas para o ego dela, para a valorização da vitória. Apenas a vitória importa. O importante é vencer e ser o melhor. O resto não é importante, ou pelo menos é muito menos importante que isso. Então, quando a educação, os professores, os pais educam a criança dessa maneira, dando ênfase apenas aos resultados, a criança cresce querendo ser sempre a primeira. Isso é que importa. Isso é que dá para ela o retorno que ela quer, retorno emocional, e até aqueles pais, olha, se você tirar a nota tal eu te dou isso, se você tirar a nota tal eu te dou isso. Isso é muito ruim, porque a criança quer tirar a nota a qualquer custo, quer tirar a nota a qualquer custo.
E no médio prazo, se essa criança for se dedicar, tiver talento esportivo e for se dedicar ao esporte, ela vai ser um atleta voltado totalmente, que a gente chama para o ego. É um atleta voltado para o ego. Vencer é o que importa. E se vencer é o que importa, os fins justificam os meios. Então ele vai treinar, ele vai se dedicar aos treinamentos, ele vai fazer tudo o que outros atletas fazem. Mas se ele precisar fazer alguma coisa diferente, ele também vai fazer. A pessoa dá tanto valor à medalha final, e só vale a medalha de ouro, a de prata já não serve, a de bronze muito menos, e a participação então para ele é totalmente vazia, desprovida de significado. E aí ele começa a ficar anestesiado, para dizer o mínimo, anestesiado para com esses processos de tomar uma substância aqui, tomar uma substância ali, fazer um procedimento ilegal aqui, uma coisa ali, porque o que importa é o resultado final. Então, os atletas, grosso modo, os atletas hoje, um outro trabalho que eu li para me preparar para esse vídeo, fala disso. Os atletas, grosso modo, você pode dividi-los em dois grupos, aqueles que são voltados totalmente para o ego e que são voltados totalmente para a tarefa. Ora, tudo a ver com aquele outro estudo daquele educador. O atleta voltado para a tarefa, ele dá importância ao treinamento, à sua preparação, ao trabalho que o técnico teve, escuta o seu técnico, valoriza as orientações, ele quer fazer a coisa bem feita. Ele quer fazer e fazer bem feito. A medalha será consequência disso. E é esse fazer bem feito, fazer com ética, fazer com honestidade, dando importância ao processo, que dá significado à medalha, seja ela de que cor for. Medalha sem isso não tem significado. Medalha com isso é vazia. As crianças usam uma frase assim não tem graça. Né? E para um atleta que é voltado para a tarefa, ele fala, não, eu quero fazer a coisa bem feita. Eu vou fazer a coisa de modo honesto. Os outros podem não fazer, mas eu vou fazer de modo honesto. É claro que eu talvez esteja simplificando, porque existem injunções econômicas, injunções sociais, o meio em que o atleta está, existem outras injunções, não vou entrar nisso. Estou falando sobre educação. Estou falando aqui é um educador falando para outros educadores, pais e professores. Todos somos educadores. Então, da importância da gente da gente focar a criança nisso, para que a criança, se tiver talento esportivo e for se dedicar ao esporte, seja um atleta voltado para a tarefa. E é isso que vai dar a importância. Então a criança tem o que a gente chama de sentimento autotélico. Autotélico é aquilo. A criança vai se dedicar e vai dar o melhor de si. E ela estará realizada quando fizer o melhor de si. Se esse esforço resultou em medalha, qualquer cor, ou se nem resultou em medalha, não importa, ela está satisfeita, eu dei o meu melhor. Lembra do vídeo do Ricardo Prado? Eu fiz um vídeo aqui falando do legado do Ricardo Prado, que nas Olimpíadas ganhou uma medalha de prata recheada de significados. Mas foi de prata. Chegou lá, tinha um canadense mais alto que ele, com mais envergadura, com mais alavancas, e ganhou dele. Como isso é importante. Essa sensação de se realizar com a própria tarefa em si, por ter feito a tarefa da melhor forma, conseguiu empreender tudo que o seu técnico orientou você para fazer, que você treinou para fazer, fez de modo honesto, está com a consciência tranquila. Isso não tem preço. Se isso resultar em medalha, essa medalha será, como eu disse, recheada de significado. Não será uma medalha vazia, uma medalha falsa. Então eu creio que é muito importante nós, educadores, atentarmos para esse tipo de coisa. E eu encerraria dizendo o seguinte, eu acho muito estranho
eu acho muito censurável que profissionais de educação física advoguem pelo final do controle antidoping, pelo ganhar a qualquer custo. Isso existe há muitos anos, nunca deu certo, então libera logo, libera geral. Acho muito estranho, acho reprovável, acho errado que um profissional de educação física que se diga educador tenha essa opinião. Acho que pais que têm os seus filhos sob orientação de um profissional desse têm que procurar outro profissional. Não devem fazer isso. Não devem fazer. Os pais devem dar importância na sua educação à tarefa, ao processo, e devem procurar professores consoantes com isso. Eu não aceito, porque há pessoas leigas e profissionais de educação física que advogam. Não, libera logo, faz logo, tudo, cada um faz o que quer, afinal de contas todo mundo é adulto, tudo não sei o quê. Tá errado. Tá errado. Isso para as nossas crianças é muito ruim. O esporte é um meio que deve trazer vitórias, conquistas brilhantes, exemplos brilhantes de grandes vitórias, mas exemplos de superação, exemplos de honestidade, de dignidade. Deve ser um meio saudável, onde ninguém está pondo para dentro substâncias que possam fazer mal à sua saúde. Atletas tendo infarto com 30, 40 anos de idade, morrendo, mal súbito, paradas cardíacas inexplicáveis com 30, 40 anos. O cara é atleta. É um absurdo isso. Eu acho que um profissional de educação física não deve fazer isso. Um profissional de educação física que se diz educador, ele deve ser contra o doping, deve ser a favor do controle de dopagem, a favor do controle e a favor da punição para aqueles que burlam isso. Eu assisti o vídeo do Ben Johnson, aquele corredor canadense, 100 metros livres, que ganhou do Carl Lewis, dopado. 2 dias depois descobriu, teve que devolver a medalha. Ele deu uma entrevista, assisti o documentário inteiro. Eu me dopei, mas eu tenho certeza que eu ganharia dele. Aquele dia eu tava que tava. Mentira. Mentiroso, descarado. Fazendo uma coisa dessa. O Sr. Lance Armstrong, 6 vezes campeão da Volta da França em ciclismo. 6 vezes. Teve que devolver todas as medalhas. Devolveu todos os títulos. Caiu Dona Marion Jones, corredora americana, também medalhada. Que vergonha, que vergonha. Eu sinto vergonha dessas pessoas e sinto vergonha dos profissionais que advogam pela liberação disso. Nós não devemos fazer isso. Vocês podem achar o que vocês quiserem. Podem achar o que vocês quiserem. Acho que a gente não deve fazer isso. Bons profissionais, bons educadores não devem fazer isso. E pais devem procurar outros professores para os seus filhos. Eu queria só deixar bem marcada essa minha posição. Eu vou fazer mais 1 ou 2 vídeos. Acho que vai sair uma trilogiazinha. Falar depois sobre as substâncias, o processo de controle antidoping, que acho interessante, é bom que vocês saibam. Nós estamos em 2019, 2020 tem as Olimpíadas de Tóquio aí, nós vamos ter as Olimpíadas, estamos nos aproximando das Olimpíadas. Queria falar um pouquinho disso para que vocês possam assistir essas competições internacionais, conhecendo um pouco mais a respeito disso. Era isso, gente. Por hoje era só. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like aqui, divulguem o nosso canal, ativem o sininho. Sempre ativa o sininho de novo, viu, gente? Aperta o sininho, desliga e liga ele de novo, porque parece que o YouTube está meio confuso com essas coisas. Divulguem o nosso canal, divulguem o link da nossa home, para que os seus amigos, mesmo que não gostem só de natação, que sejam esportistas diletantes de outras modalidades, mas que apreciem o esporte. Eu aqui abordo vários temas que têm a ver com outros esportes. Falo mais sobre natação, que é a minha paixão, né? Mas falo sobre outros esportes também, como esse caso aqui, né? E fiquem sempre com a gente. Tchau!